Boa tarde, amigos. Agora eu irei ler a palavra do dia e falar algumas coisas, né? O versículo é 14, 22 ao 33, mas eu não sei se eu deveria ler todo esse capítulo, né? Porque eu acho que vai ficar bem extenso, mas aí, não sei, eu acho que resolvi ler. Eu ia ler só um trecho de Pedro, né? Mas falando sobre Pedro, né? Então eu vou falar aqui que Jesus anda por sobre o mar, né? E aí, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, já estava ele só, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamavam: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse, né? Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí, subindo embora para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Aqui essa palavra está falando que é assim, o Pedro, ele conseguiu andar nas águas com Jesus porque ele teve fé, né? Mas logo ele sentiu medo, né? Então aquele medo dele fez com que ele afundasse, né? Então os outros e ele, como se dissesse, ele para ele acreditar que era Jesus mesmo, ele disse: se és tu, Senhor Jesus, manda-me ter contigo, porque ele tinha fé que Jesus podia fazer grandes coisas, né? Então isso já era um ponto bom, né, para Pedro. E aí ele teve a fé que Jesus podia fazer aquilo por ele e ele andou, mas aí ele já sentiu o medo, né? E o ser humano, ele sente o medo, né, muitas das vezes. E aí isso fez com que ele afundasse, mas ele... Aí os outros passaram a dizer que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, porque ele teve o poder de fazer essas grandes coisas, né? Então, eu li essa parte ali no aplicativo da Bíblia, né? Mas só que eles dão outra explicação, né? Eles colocaram só um trecho de essa parte que Pedro, mas estavam falando que Pedro era... falando outras coisas sobre Pedro, um outro ponto de vista, né? Dizendo que esse homem que ele dá aquelas mensagens na Bíblia, né? No aplicativo, ele fala que o importante é a pessoa tentar, né? Às vezes que a pessoa está duvidando das coisas, mas a pessoa tem que tentar. E ele disse que ele está fazendo a parte dele na obra de Deus, né? O pior é ele não fazer nada, ele diz assim, né? Ele comenta. Então eu também acredito desse jeito. Eu também acredito que estou fazendo a minha parte. O pior é a pessoa não fazer nada por Deus. Às vezes tem muitas controvérsias na palavra de Deus ou nos ensinamentos, né? E outras pessoas querem saber mais do que os outros. E outras pessoas que estudam para saber, né? Mas cada um tem seu estudo, né? Na sua igreja aí. Então é assim. Então o importante é a pessoa também ter fé, né? Fé nas coisas de Deus e acreditar. Porque a fé move montanhas, né? É como diz a palavra de Deus, a fé move montanha, nada sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, às vezes eu tive esse momento também que eu fiquei incrédula, né? Mas é assim, depois eu passei a botar minha confiança em Deus, apesar de que às vezes eu me entristeci com muitas coisas, o fato de eu ter ficado doente, né? E às vezes, não sei, eu aprendi algumas coisas com às vezes a rebeldia e o sofrimento, às vezes que eu achava que tudo estava dando errado para mim, então eu me revoltava contra Deus.
Mas depois eu passei a acreditar que não adianta a gente se revoltar contra Deus, né? A vida é assim, tem muitos desafios, o importante é a gente confiar em Deus, mesmo que nada dê certo, né? A gente tem que dizer, ai, vou vencer isso, mesmo que nada tá dando errado. Eu passei a não colocar Deus assim como que ele tá me causando problema, né? Eu deixo assim como dizer, deixo para lá, né? Se Deus tá me fazendo passar algum problema, eu procuro acreditar que não, que Deus não tem nada a ver com isso, né? Mas é por causa de... Às vezes eu sentia assim que se voltar contra Deus poderia me causar, assim, algum dano pior, né? Então eu deixei pra lá, né? Porque muitas pessoas se voltam contra Deus e sofrem piores coisas, né? Então eu acho que o importante é ter fé e confiar em Deus e colocar os nossos propósitos diante de Deus. E os sofrimentos existem, os sofrimentos vêm e vão. Mas a fé e a confiança em Deus nunca podem acabar, né, irmãos? Então, a minha palavra do dia foi essa, né? O meu ensinamento, o meu entendimento. E fiquem com Deus. Que Deus esteja com todos. Tenham um dia abençoado. Amém.